Quais são as doenças ginecológicas que vão acabar gerando dor no pé da barriga? Dor pélvica. Bom, são várias. Daí a importância de que toda paciente que sofre de dor pélvica crônica e mesmo aguda sempre vá ao médico para tentar esclarecer o diagnóstico. Isso é muito importante porque é só uma vez que o diagnóstico está esclarecido que a gente consegue determinar o tipo de tratamento que aquela paciente deve seguir. Bom, uma das grandes causas de dor pélvica é a endometriose. A endometriose é uma situação na qual uma parte interna do útero, o revestimento interno do útero, se implanta dentro da barriga e todo mês vem a sangrar como se fosse aquela parte interna do útero que sangra na menstruação. Isso inflama e gera dor. Dor pélvica, dor na menstruação e muitas vezes dor na relação sexual. Esta é uma situação que às vezes exige até uma cirurgia para se obter um diagnóstico correto. Portanto, essas pacientes vão precisar de uma investigação bastante cuidadosa. Outra causa frequente de dor no pé da barriga são os miomas. Os miomas são nódulos que crescem na musculatura do útero, eles aumentam de volume, dão uma sensação de peso e às vezes podem até doer quando eles degeneram. Uma terceira situação em que se encontra dor pélvica são varizes internas. Essa é uma situação um pouco discutida, alguns médicos acreditam que isso pode gerar dor, outros não. Mas é uma das causas de dor pélvica que pode ser aventada quando a paciente não tem nenhuma outra causa que explique a dor. São varizes como aquelas que nós temos nas pernas, só que elas se criam dentro da barriga, dentro do abdômen. E aquilo inchando pode eventualmente causar dor. Outro fator que causa dor é a chamada adenomiose. O que é adenomiose? A adenomiose seria como se a parte interna do útero que menstrua todo mês invadisse o músculo do útero. Em vez de respeitar um limite, há uma invasão para dentro da musculatura do útero e aquilo vai gerar, a longo prazo com as menstruações, dor pélvica crônica localizada no útero. Outra causa bastante frequente de dor na região pélvica são as aderências e as cicatrizes que se formam depois de uma inflamação nas trompas. As inflamações nas trompas, na sua maioria, são devidas à infecção sexualmente transmissível. Há então uma inflamação da trompa e uma posterior cicatriz. Essa cicatriz pode vir a ser dolorosa e isso gera dor crônica. Finalmente, tumores de ovário. Cistos de ovário também podem gerar dor e isto deve ser investigado sempre com um exame ginecológico seguido de um ultrassom. Finalmente, nós temos os casos em que há dor menstrual, cólicas menstruais horrorosas em que não se encontra nenhuma causa. Isso é chamado de dismenorreia primária. Cólicas menstruais sem causa aparente ou detectável no exame clínico e nos exames subsidiários. Essas dores menstruais que não são explicadas por nenhuma doença ginecológica também constituem uma causa de dor pélvica e podem perfeitamente ser tratadas. Então, o importante é que toda paciente que sofre de dor pélvica vá ao médico para entender a causa da sua dor. Um último detalhe que é bastante importante é que em alguns casos de gravidez, e isso não é tão raro assim, as pacientes começam, nos primeiros sintomas, a ter cólicas, uma dor como se fosse descer. É assim que as pacientes descrevem. Então, algumas vezes as pacientes podem ter um diagnóstico de gravidez confirmada por causa da dor que elas sentem. Toda dor pélvica que se acompanha de uma ausência de menstruação ou de uma menstruação meio estranha deve ser investigada quanto à possibilidade de gravidez. Não é tão raro assim. Eu já conheci casos de pacientes que estavam investigando a causa de dor pélvica e era apenas uma gravidez. Gravidez muitas vezes no início dá sim dor no pé da barriga e a paciente às vezes sem suspeitar que está grávida começa a investigar e vai até fazer exames às vezes agressivos que podem ser prejudiciais para o bebê. Essa paciente que eu conheci ia até fazer uma tomografia, uma coisa perigosa na gravidez, para investigar a causa da dor e ela apenas estava grávida. Então, as pacientes que estão em idade de ter filhos e que eventualmente estejam grávidas,
ou podem estar grávidas porque não estão se protegendo adequadamente, se elas tiverem dor pélvica, uma das suspeitas possíveis é apenas a gravidez. Isso é um dado importante para você que eventualmente está investigando uma dor pélvica.